Bom dia, turma. Deu um probleminha aqui na internet e eu não consegui acessar, tive que até tirar a bicicleta para fora aqui. Tirar para fora é ótimo, né? Tivemos até que tirá-la da academia aqui, então eu tô no hobby, na piscina do hotel aqui fazendo a live com vocês e pedalando na bicicleta deles. Muito legal. Bom dia, Marcelo. Estão me ouvindo legal, gente? Rudinei, Deise, Lucas, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Selma. Aqui vai passar um avião daqui a pouco, alguma coisa aqui vai. Mas aí a gente vai improvisando como dá. Eu já estou em São Paulo e a ansiedade é nossa, é de todos, mas vai dar certo, tá? Fica tranquila, Vitor. Fica tranquilo, Vitor. Coloca um em cima da outra, acho. Aí eu consigo pegar essa toalhinha, tu vai deixar no chão, tá bom, eu quero saber se eu posso, vocês estão me ouvindo. Tá ouvindo, Marcela? Aí. Perfeito. Estamos adaptando tudo aqui, mas já deu. Galera, vamos lá. Lembra que hoje, eu vou fixar aqui o comentário. A nossa ideia é que vocês tragam dúvidas, lembra? Vou botar aqui dúvidas. Então, eu vou esperar vocês, tem que entrar por lá para dar o nome do... Tem que entrar por lá para dar o nome e pegar o café. Eu vou... Já tá fixado ali. Então a ideia é responder dúvidas de vocês, tá? Fiquem à vontade aí para mandar perguntas. Vamos lá. O áudio está bom, diz o Davidson. Que bom, que legal. Vamos lá, galera. Tô precisando de dúvida, de pergunta de vocês pra gente começar. Vão mandando e eu vou sanando. Dúvida de competência, provas, ação penal, inquérito, nulidades. Ou falar que tá ansioso, que nem diz a Sônia. Todos estamos. Por que, Sônia? Pode me explicar agora? Eu vou perguntar pra Sônia. Por que isso? Por que tu traz essa informação, professor Narciso? Eu quero saber. Se eu gabaritar o processo penal, eu mando uma bike Specialized elétrica pra você. O Edson, não precisa ser elétrica, tá? Porque elétrica é pra falcatruagem. Manda uma normalzinha que eu aceito, sim. Bom dia, vamos aprovar, tenho certeza. Sim. Andando pra ir ao trabalho e assistindo. Que show, gente. Que bom. Essas lives de produção top demais. Olha só, elas vão continuar, tá? Olha aqui. Não, achou um jeito de aplicar. Ô, Nini, sabe onde é que eu tô, né? Olha aqui, ó, eu tô no hall do hotel aquele, o pessoal, consegui colocar a bicicleta aqui fora. Laurinha, beijo pra ti. Boa viagem, Nidal, pra ti e pra todos os colegas que estão vindo aí. Civilistinha na área, fala, doutor Gustavo. Abraço ao amigo. Bom dia, pronúncia e impronúncia. Vamos lá. Matéria da LECA, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho, principalmente no tocante ao recurso cabível nesses casos. A gente lembra, pessoal... Ai, Nidal. Vou te dar um beijo quando chegar aqui. Olha só. Tu usa aquela bermudinha de lycra bem apertadinha, Gustavo. Olha só, vou falar sobre competência. Mas teve uma pergunta interessante aqui sobre pronúncia e impronúncia, tá? Sobre o Tribunal do Júri, matéria da nossa querida Leticinha, que inclusive já tá aqui em São Paulo, mas não falou comigo, que eu tô sabendo. Das aeronaves e embarcações. Falo sim, Giovana. Vou parar o teu comentário aqui porque é interessante. Não esqueça que o Tribunal do Júri é um processo bifásico. Ao final da primeira fase, o juiz pode tomar 4 decisões, tá? Absolvição sumária, pronúncia, impronúncia ou desclassifica, tá? A pronúncia é quando ele manda o cidadão a júri. E a impronúncia é quando ele não manda esse cidadão a júri, a plenário do júri, melhor dizendo. Qual é o recurso cabível? Da pronúncia cabe rese. P, consoante, rese, R, consoante. Da impronúncia cabe apelação. Impronúncia, vogal, apelação, vogal. Então, da decisão de pronúncia que leva o sujeito a júri, via de regra a defesa interpõe o rese. Da decisão de impronúncia que não leva,
que impede o cidadão de ir a júri, nós podemos entrar com a apelação. Então, P de pronúncia, R de recurso em sentido estrito, de rese. Quanto temos aqui, Mauro? Consoante, consoante, perfeito. Impronúncia, vogal, apelação, vogal. A Flavinha aqui pede o seguinte: prof, pode falar um pouco sobre competência em aeronaves e embarcações? Posso. Embarcações e aeronaves, quando forem civis, como regra, é da Justiça Federal. Se a embarcação for da Marinha do Brasil e a embarcação for da Marinha e a aeronave da Força Aérea, e o crime que ali ocorrer for um crime militar, aí nós temos a competência da Justiça Militar. De outro lado, se essa embarcação for civil e essa aeronave for civil, diz o artigo 109 da Constituição Federal, lá no seu inciso 9º, que será competência da Justiça Federal. Alguns detalhes, Flavinha, não esqueça. Primeiro, o que é uma embarcação para fins de aplicação dessa norma? É um navio de grande calado, um navio que faz viagens intercontinentais. O que é aeronave? Segundo o Código de Aeronáutica, é todo o aparelho manobrável em voo, tá? E um detalhe importante, não é necessário que haja, tá? Não é necessário que o avião esteja voando. A aeronave pode estar taxiando, fazendo aquela passagem na pista. Se o crime acontecer ali, é de competência da Justiça Federal, tá? Já falei sobre o recurso, acho que era isso, né, Ana? Prof, cai algo sobre desarmamento? Pode cair, sim. O que eu, Raquelzinha, não deixaria você esquecer sobre o Estatuto do Desarmamento? Primeiro, lembre-se que o crime de posse ou porte de arma de uso permitido e restrito não é mais crime hediondo. Na verdade, de uso restrito era, permitido nunca foi. Hoje é crime hediondo apenas a posse ou porte de arma de uso proibido. Operou-se aqui uma novatio legis in melius. O que é isso? Uma nova lei melhor. Então não esqueça, se na prova vier que o cidadão lá em 2020 estava respondendo por um crime, esse crime era etiquetado como hediondo, face ele ter sido pego com uma arma de uso permitido, hoje você deve pedir que ele não mais seja considerado hediondo, porque houve aqui uma novatio legis in melius, artigo 2º, parágrafo 2º do CP. Beleza? Que mais? Lembre-se que hoje também é hediondo do Estatuto do Desarmamento posse ou porte de arma de uso proibido, tráfico internacional de armas, munições e acessórios e comércio ilegal de armas, tá? Cuidado que eu tenho esses 3 crimes hoje etiquetados como hediondo, tá? Não esqueça também do crime do artigo 15, que a FGV gosta muito, que é o disparo de arma de fogo. Se eu aqui no meio, bairro Jardins, do lado da Avenida Paulista, perto do Teatro Gazeta, onde amanhã essa hora a gente vai estar junto, vou estar chegando lá essa hora amanhã, tá? Eu der uns disparos pra cima, aqui é um local super habitado, é crime. Agora se eu for lá pra Terra do Nidal, Santo Antônio das Missões, do lado de São Luís Gonzaga, tem meia dúzia de pessoas nos campos, e atirar, é um local ermo, e aí nós temos uma situação de atípica. Não esqueça do artigo 13, que no caput é doloso, quando o policial, culposo, perdão, quando o policial chega em casa e deixa sua arma, e um menor de idade ou pessoa com problema mental acessa a essa arma, ou ainda ele pega essa arma, né, é o crime culposo, e esse crime também é doloso quando o dono de uma empresa de segurança, por exemplo,
tem o armamento furtado ou o armamento roubado, tira lá, ó. Ou o armamento roubado, tá? Olha aqui, pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui pra vocês verem. Dá pra inverter isso aqui? Eu acho que dá, só um pouquinho. Jack inverte, aqui eu botei uma... Aqui. Olha que show que é o lugar que eu tô, eu e minha gorda aqui, ó. Estão vendo lá? E lá dentro é a academia. Aí a gente falou com o gerente veio aqui, me ajudou, um dos gerentes, né? Eu tenho 200 gerentes nesse hotel. Olha aqui, até cafezinho o pessoal trouxe pra mim. O pessoal que eu digo é essa aqui, né, cara? Que fica me filmando aqui. Tua equipe. Minha equipe. Bom, seguimos aqui então, tá? Fechamos ali competência. Tá de bermudinha colada, Tony, dá o depois. Eu vou lá no... Ah, não, mas a Nath veio junto, senão eu ia lá no quarto pra te mostrar ela depois. Mauro, segunda fase, continuar a live. Paulão, a live continua na quarta-feira que vem, vai até a gente enjoar. Prof, se puder, fala sobre recursos. Ari, o que de recurso? É muito amplo isso, tá? Eu foquei no recurso que a colega perguntou ali da pronúncia e da impronúncia, tá? Estamos em civil. Ah, olha, estamos no ideal de saber que penal é melhor que civil. Gostei, adorei. Bermudinha colada, é isso mesmo. Dúvida sobre acordo de não persecução penal. Perfeito. Davidson, olha só, o ANPP, ele cabe quando 4 requisitos estiverem preenchidos. Larguem o celular agora e presta atenção. Ele cabe quando 4 requisitos tiverem sido preenchidos. Primeiro, cabe quando não for caso de arquivamento. Se for caso de arquivamento, nós vamos arquivar. Cabe quando o crime não tiver violência. Cabe quando o réu não é réu, né? Tá errado ali. Quando o indiciado, suspeito, investigado confessar formal, ele assina e circunstanciadamente ele diz tudo que está assinando, e o crime tem uma pena não superior a 4 anos. Perfeito. Preenchido esses requisitos, sempre haverá o ANPP? Resposta não. E aí que cai o parágrafo 2º do artigo 28. Cheguei mais perto. Artigo 28, parágrafo 2º. Não teremos ANPP, mesmo que preenchidos os requisitos do caput, os 4 que eu acabei de falar para vocês. Não teremos o ANPP se puder ocorrer a transação penal. Se couber transação penal do artigo 76 da lei do GCRIM, não cabe ANPP. Se o cara for reincidente, e muita atenção agora, se envolver violência contra a mulher. Aí alguém vai levantar a mão e vai dizer, peraí, professor, o senhor já falou que um dos requisitos era não ter o quê? Violência. Por que eu faço isso aqui? Para você lembrar que isso aqui é violência física. Mas a violência contra a mulher poderá ser psíquica, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Eu posso não usar de violência física, mas violentar psicologicamente uma mulher, fazendo a loucura de questioná-la, fazendo a loucura de controlá-la excessivamente. Não cabe a ANPP. Isso que vem na tua prova. Importante, essa live tá legal porque os assuntos estão bons. Prof, fala sobre meio de... Tá, Julinha, presta atenção aqui pra mim. Sobre a lei de Ocrim, é a lei 12.850. Quando que eu tenho uma organização criminosa? Quando eu tiver mais de 4 pessoas... Ó, o avião passando aí. Tá. Mais de 4 pessoas, presta atenção, deixa o avião passar um pouquinho. Beleza? Volta comigo. Quando que eu tenho um OCRIM? Mais de 4 pessoas. Quanto ao número plural de pessoas, presta atenção. Eu preciso de 2 pessoas para o crime de associação criminosa do artigo 35 da Lei de Drogas. Preciso de 3 pessoas para a associação para o tráfico, tá? 2 pessoas. 3 pessoas para associação criminosa. E 4 ou mais pessoas para organização criminosa.
Esta organização criminosa tem que ter por objetivo a prática de crimes, no plural, e deve haver organização e divisão das tarefas. Beleza, beleza. Mauro, o que mais eu devo saber sobre OCRIM? Essa lei de OCRIM, ela traz o conceito, então, do que é uma organização criminosa, que eu já te falei. E cuidado, pessoal, eu posso ter uma OCRIM, que é um crime formal, em concurso com os roubos que essa organização praticar. Então, se eu, Nidal, Arnaldo e a Letícia, uma quadrilha, formarmos essa organização criminosa, cujos crimes são maior que 4 anos, ou transnacionais, o Nidal é o chefe, eu sou responsável pelo armamento, a Letícia é responsável pela parte jurídica, o Arnaldo responsável pela inteligência do grupo. Tá tudo organizado. Estamos diante de uma situação de OCRIM. Se nós praticarmos vários roubos, vamos responder pelo crime de organização criminosa e roubos. Beleza? Beleza. O que mais que essa lei traz para nós, galera? Ela traz meios de obtenção de prova, que foi a pergunta da colega ali. Esses meios de obtenção de prova que lá estão previstos, existe a infiltração de agentes, sempre com autorização judicial. E existe, sim, ela fica salva, Renata. E existe deixa eu usar um termo legal aqui. O flagrante retardado, postergado, a não atuação policial. São meios de obtenção de prova. Agora larga o celular e presta atenção. Lá, olha só, a Morgana, a baita questão. Fala sobre a participação do menor. Se eu tenho, presta atenção, eu, o Arnaldo, o Nidal e o meu filho Murilo, de 11 anos de idade. Esta é a organização criminosa. O Murilo conta para fins de organização criminosa? Quem perguntou? Foi a Morgana. Conta, Morgana. Então nós temos uma organização criminosa. Mas nesse caso, eu, o Nidal e o Arnaldo, além de responder pelo crime de OCRIM, vamos responder pelo crime de... como é que chama aquele crime? De corrupção de menor, tá? Cuidado com isso, então. Nesse meu exemplo, eu responderei. Eu, Arnaldo e o Nidal responderemos por organização criminosa e responderemos também pelo crime de corrupção de menor. E haverá sim, Washington, um aumento de pena em face da participação do menor. Olha que legal esse aqui que eu achei. 2 litros. Como eu tenho que tomar 6, aí basta eu tomar 3 desse aqui durante o dia, eu me organizo e não rateio. Bom. Isso, Filipão, matou a pau, é isso mesmo. Deixa eu ver as outras perguntas, depende de pergunta que eu passei. A live fica gravada, essa live é importante. Prof Fitness, valeu. Recursos é meio complicado, o que de recurso? Ela vai ficar salva. 3 pessoas associação, Filipão 4 organização e 2 associação para o tráfico, artigo 35 da lei de drogas. A Morgana, desculpa. A Morgana foi a que perguntou sobre o menor. A live fica salva. Se qualifica, exato. Já respondemos do menor. Corrupção de menor, a Anne me ajudou. Corrupção de menor, obrigado. O pessoal ajudando, tá? Logo, estão bem. Tem uma dessas. Valeu. Boa essa aqui, né? Achei aqui em São Paulo e gostei. Vou comprar outra, inclusive, pra levar, porque ela quebra. Eu acho o plástico meio mole. Meio mole, não, meio duro. Então ela quebra, mas é legal. Mauro, estou passando para agradecer essas aulas maravilhosas. Fiz a segunda fase com vocês. Obrigado, Emanuele, valeu. Amém. Muito bom, cheguei agora. Todo dia tem essas aulas, sim, Mone. Agora, nós retornaremos com o projeto Penal em Movimento na quarta-feira, tá? E ali eu vou postar para vocês sempre no stories do dia anterior. Vou criar um destaque lá com o horário das lives. E todo dia a gente tem 40 minutos de aula aqui. Prazos do inquérito, a Tati Aquino pergunta. Tatiana Aquino, tu não é a colega da... A colega não.
amiga ou parente da Mariana Aquino, minha querida amiga Mari, que é juíza na auditoria do Rio, eu acho. Tati, olha só, os prazos do inquérito. Se o cara tá preso, o inquérito tem que acabar em 10 dias. Quando conta o prazo de 10 dias? A partir do momento em que eu tenho... Vai contar a partir do momento em que essa prisão ocorreu. Se o cara tá solto, Tati, 30 dias, prorrogável pelo prazo que o juiz determinar. Caraca, vou dizer que vou pular nessa piscina depois, mas tá quente, tá frio aqui. E cuidado, Tati, com o prazo para o inquérito da Polícia Federal. O inquérito da Polícia Federal, o prazo é outro, está numa lei especial. O prazo é de 15 dias, prorrogável por mais 15, se o cara estiver preso, e, desculpa, e de 30 dias, prorrogável por mais um período que houver, se o cara estiver solto. Mas muita atenção, Tati, para o prazo da lei de drogas. A lei de drogas tem um prazo específico. Que prazo é esse, Maurão? O prazo é de, anota isso aí, o prazo é de 30 dias mais 30 dias, isso mesmo, 60 dias, 30, prorrogar por mais 30, no caso do cidadão estiver preso. E se ele está solto, aí a polícia tem 90 dias, mais 90 dias para realizar esse inquérito. Lembra que esse inquérito, ele pode ocorrer na Polícia Civil e na Polícia Federal, e será um inquérito, tá, que necessariamente investigará os crimes da Lei 11.343, qual sejam os crimes de droga, tá? Vamos lá. Crimes contra o patrimônio. Cuidado, Nani, se eu fosse falar sobre crimes contra o patrimônio, remetendo à minha disciplina, eu falaria sobre o latrocínio. E pediria que você lesse as súmulas 610 e 603 do STF. Elas vão dizer que o crime de latrocínio consuma-se com a morte, ainda que não haja a subtração do bem. E segundo, que o crime de latrocínio não é um crime contra a vida, logo não vai a júri. Latrocínio é um crime contra o patrimônio. Artigo 37 da Lei de Drogas, se encaixa o batedor. Não, é o batedor, eu não sei o que é o batedor, mas se ele é ele está, deixa eu imaginar o batedor que o Adriano fala, que o batedor é aquele cara que vai informando, ele vai na frente informando a quadrilha se tem ou não policial. Ele é um informante. Bom, Brandão Tamires, sobre provas, eu queria que amanhã, eu vou falar amanhã na revisão, todo mundo convidado para revisão, mas vou falar, tomou café? Mas vou falar também, tá, com vocês agora sobre o artigo 158. Eu preciso que vocês lembrem do 158. Se houver vestígio, deve haver o exame de corpo de delito, mesmo que haja confissão. Mauro, e se sumiram os vestígios? Se sumiram os vestígios, o exame de corpo de delito ainda é obrigatório, mas será ele indireto. O que é o exame de corpo de delito indireto? É aquele exame feito por meio testemunhal. Quem é que pode fazer a perícia, Mauro? Um perito oficial, se for aquele cara que fez concurso público, ou 2 peritos nomeados, ou também conhecido como peritos louvados, que é o perito que trabalha com o auxilia o juiz, tá? Um perito público e preciso de 2 peritos louvados ou particulares que tenham expertise sobre o assunto. Cuidado, galera, com isso, tá? Assistente técnico é possível, seria, aspas, um perito particular das partes, mas eles vão atuar na fase do processo e depois de autorização do juiz, tá? Não esqueçam da cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? A cadeia de custódia serve para preservar o princípio da mesmidade.
Mauro, que porra é essa? Mesma idade tu e do Nidal, velho? Não. Mesma idade. Foi trazido, criado, pensado pelo professor Geraldo Prado, e é o saber que a mesma garrafa que foi apreendida é a mesma garrafa que será analisada pelo juiz. E eu sei, entre a apreensão e a análise judicial, eu sei quem teve acesso a essa garrafa. De modo que essa garrafa não está, abre aspas, contaminada. Para isso que existe a cadeia de custódia. O vestígio, anota também, ele deve ser preferencialmente feito por um perito. O recolhimento do vestígio preferencialmente deve ser feito por peritos. O que a FGV vai te perguntar no domingo? Exclusivamente por perito. Errou, FGV. É preferencialmente. Beleza? Sobre provas ainda. Não esqueça que o documento pode ser juntado a qualquer momento, que qualquer pessoa pode ser testemunha, que o interrogatório do réu preso, como regra, não é no fórum. Como regra, esse interrogatório é feito lá na cadeia, onde vai o juiz, o oficial de justiça, o escrivão da audiência, o Ministério Público e o advogado, e haverá lá um local seguro para eles. Não esqueça que antes do interrogatório sempre deverá haver o espaço para conversa entre o advogado e o réu, tá? Mauro, e se for por videoconferência, cabe ao Estado fornecer elementos, condições, canais reservados para que essa fala ocorra, beleza? Mauro, muito obrigado, você é o professor mais do que nos ajudou. Obrigado. Tortura por funcionários públicos. Bispo, cuidado, tá? Tortura, vamos falar sobre tortura. Tortura está previsto na lei 9455. A tortura ela poderá ser prova, crime, discriminação racial, né? Ou tortura por omissão até. O que é a tortura prova? Tortura prova é quando alguém usa de violência ou intenso sofrimento físico ao avião passando. Eu pedi para trancar o espaço aéreo, o pessoal não atendeu. Até vou falar depois, tá? Vou ver quem é que liberou o espaço aéreo aqui. Olha, fica passando aqui atrapalhando a nossa live, não pode. Não pode. Nesse caso, a tortura então poderá ser tortura prova quando alguém bate numa pessoa para obter uma confissão, uma declaração ou uma informação sobre um crime. Poderá ser tortura criminosa ou tortura crime, quando alguém tortura outra pessoa a fim de que essa outra pessoa pratique um crime em seu nome. Pode ser tortura racial ou discriminatória, em que você tortura a pessoa em razão da sua cor, da sua origem, da sua etnia. Poderá ser tortura pela tortura, em que você emprega um intenso sofrimento físico em alguém numa situação não prevista em lei, por exemplo, dar banho gelado em um preso. Isso é tortura pela tortura. E poderá a tortura também ser uma tortura por omissão, tá? Essa tortura por omissão, ela não é crime hediondo. Todos os crimes de tortura são equiparados a hediondo. Crimes equiparados a hediondo: tráfico, tortura e terrorismo. A tortura, crime, discriminatória, prova, tortura pela tortura é crime equiparado a hediondo, ou seja, estarão eles sujeitos ao gravame da lei 8.072. Porém, a tortura por omissão não é hedionda. Mauro, quando que ocorre a tortura por omissão? A tortura por omissão ocorre quando um servidor público, por exemplo, um delegado, chega na delegacia e observa que possivelmente os plantonistas torturaram o preso, porque o preso está arrebentado na cela e a sala do outro delegado está acabada de sangue. Nesse caso, o que ele deveria fazer? No mínimo, apurar. E aí aqui eu tenho dois crimes então. O crime dos plantonistas e os crimes... Olha, eu não tô com a minha bermudinha apertadinha, então me pegou aqui. E os crimes e o crime praticado por esse delegado que não apurou. Tá legal?
Qual a competência, a Ana perguntou, qual a competência dos crimes cometidos por um, mas não falou mais. Ação penal. Dezinha, sobre ação penal, eu iria para provas conhecendo os institutos da renúncia e do perdão. Renúncia e perdão são institutos da ação penal privada, personalíssima e exclusiva. Renúncia e perdão não cabe na ação penal privada subsidiária da pública, aquela em que o Ministério Público perde o prazo. A ação penal privada exclusiva, perdão, ou personalíssima, aceita a renúncia e o perdão. Qual é a diferença desses institutos? A renúncia, ela ocorre na fase do inquérito, em que a vítima do crime renuncia o direito de processar, e o perdão já ocorre na fase do processo, em que eu tenho uma ação penal já em andamento, mas eu desisto dela, eu abro mão dela perdoando o suposto autor do crime. A renúncia é um ato unilateral, não precisa ser aceito pelo autor do crime. Já o perdão, pelo fato de que este ocorre na fase da ação penal, para a produção de efeitos, ou seja, para a extinção da punibilidade, é necessário que haja essa aquiescência, concordância. Então nós falamos que o perdão é cabível na fase da ação penal e é um ato bilateral, precisa de concordância, de aceitação para a extinção da punibilidade. Agora, galera, olha para mim aqui. Sobre o e outra coisa, tanto a renúncia quanto o perdão, para eles, vige o princípio da indivisibilidade. Então, se eu tenho 3 autores do crime, ou eu renuncio em relação aos 3, ou não renuncio em relação a ninguém. Se eu tenho 3 pessoas que já estão sendo processados por mim, ou eu perdoo os 3, ou não perdoo nenhum. O que pode ocorrer na ação penal, no caso do perdão, é que eu ofereço o perdão para os 3, esses 2 aceitam o perdão e saem do processo. Esse último não aceita e continua com o processo. Sim, Giovana, já estamos aqui em São Paulo, aqui na Alameda Santos, aqui no, como é que é o nome desse hotel? Transamérica. Gente, tem uma dúvida aqui sobre Sursi que eu quero falar com vocês, trazendo um pouquinho pra minha, tá? Por quê, galera? O Sursis, suspensão condicional suspensão da execução da pena, Sursi, suspensão da execução da pena, é um instituto de origem franco-belga, é um instituto francês, Sursi. Quando eu tenho Sursi? Lá na LEP, lá quando a Alminha trabalha, lá na execução, o Magrão já foi condenado, e aí depois tem a sua pena, tá? A execução da sua pena suspensa, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77. É errado, ouve pra mim, é errado falar em sursi processual. Sursi é francês, e a suspensão do processo do artigo 89 da lei 9.099 é americano. Então tá errado, tá? E aí as pessoas confundem, essa porcaria confunde porque ensinam errado. Sursi é suspensão da execução da pena. A suspensão do processo é suspensão do processo. Ah, sursi processual tá errado. É suspensão do processo. O que tu tem que levar pra tua prova? Suspensão da execução da pena para vagabundo que bate mulher é possível. O cara foi condenado e lá o juiz vai suspender a execução da pena. O sursi cabe nos crimes da Lei Maria da Penha. O que não cabe na Lei Maria da Penha são os institutos do GCRIM, conforme artigo 41 da lei. E nesse caso o que não cabe é a suspensão do processo. Não esqueça disso. Olha só, pessoal, cuidado com prisões, tá? Larga o celular e presta atenção, ainda temos 5 minutinhos aqui. Eu vou com vocês até as 8h20, o pessoal tá em casa, acho que dá, né? Então olha pra mim. Suspensão. Tá, não, vamos falar prisões. Quando
ocorre uma prisão, ela poderá ser legal ou ilegal. A prisão ilegal é relaxada. Relaxamento. Se aparecer na tua prova, prisão ilegal é relaxamento. Artigo 5º, 61 ou 310, inciso 1 do CPP. Prisão ilegal é relaxada. Já a prisão legal, ela poderá ser objeto de uma liberdade provisória ou de uma revogação. Quando, Mauro, que eu tenho liberdade provisória? Vamos lá. A liberdade provisória temos... Pessoal, me marca aí, faz print. Não vi nenhuma mensagem de alguém me marcando, por favor. Eu tenho aqui uma liberdade provisória. Quando a prisão é legal e o juiz não pode, porque não cabe a preventiva, ou não quer porque entende que ela não é necessária. O que o juiz faz? Concede, então, ao preso em flagrante a liberdade provisória. Quando que eu tenho a revogação? A revogação eu tenho no caso de uma prisão, legal, preventiva ou temporária, em que ela não é mais necessária, e aí o juiz revoga. Vou te dar um exemplo. Imagine, o exemplo que eu sempre uso que tu leva para a prova. Imaginem que eu tenho a seguinte situação. O cidadão foi preso preventivamente porque estava coagindo as testemunhas a não deporem. Ocorre que houve o depoimento dessas... Pausa pro print. Tô brincando, bate de qualquer jeito, tá? Mas boa, não é receptação, é interceptação. Foco na vermelhinha, quero falar sobre isso rapidinho. Olha só, não esqueça. Então vamos lá. O cara está preso preventivamente porque estava coagindo as testemunhas para que elas não depusessem. Ocorre que elas já depuseram, já prestaram o seu depoimento. Existe motivo para essa cidadã ou esse cidadão continuar preso? Não existe. O motivo que ensejava a prisão já acabou. Por conta disso, nós temos a revogação da prisão autorizada pelo artigo 316. Qual é o prazo da prisão? A temporária tem um prazo. 5 mais 5 para o réu preso. 5 mais 5 nos casos dos crimes não hediondos e 30 mais 30 para os crimes hediondos. Já a nossa prisão preventiva, ela não tem um prazo. Mauro, preventivamente ele pode ficar preso 1 ano? Pode. Se ele ficar preso 1 ano, terá detração. O que é detração? Desconto no caso de eventual condenação, exatamente. Agora, presta atenção. Agora, chegado ao 90º dia, deve o juiz realizar uma revisão nesta prisão. Revisar se ela é ou não necessária. Tá, deixa eu ver se tem as perguntas aqui. Sobre interceptação telefônica, pergunta aqui a nossa querida... Não me lembro mais o nome, já passou ali, tá? Cuidado com a interceptação telefônica. Refere-se à Lei 9296. Ela veio para regulamentar o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. E ela existe para quê, galera? Presta atenção. Para ser um meio de prova. Só que ela é, número 1, anota isso, o meio de prova subsidiário. Ou seja, ela só será possível quando eu não tiver outro meio para obter a prova. Segundo, precisa sempre de uma autorização judicial, só o juiz que autoriza. Ela tem um prazo fixo de 15 dias. Mas, Mauro, às vezes eu vejo aí as pessoas comentando que a interceptação está durando 6 meses, sim, mas constantemente haverá essa renovação pelo juiz. E o mais importante para a gente fechar a live, para vocês irem lá para o canal do YouTube do CEISC assistirem a revisão, e amanhã, esse horário, a gente já vai estar falando sobre alguma coisa ali no Teatro Gazeta. Espero todo mundo. Quem não estiver no Gazeta, nos acompanhe no canal do YouTube do CEISC. Vamos lotar lá, dar muito like, falar muita energia, trazer muita energia para vocês.
Adriano, eu já respondi, o batedor se amolda. O batedor seria um informante, eu já te respondi isso. O que eu ia responder agora? O mais importante. Só cabe interceptação telefônica se o crime for apenado com reclusão. Se o crime for apenado com reclusão, cabe. Se for determinada uma interceptação de um crime apenado com detenção, essa prova é ilegal e deverá ser desentranhada. Falando em prova, não esqueça que é possível a prova emprestada no processo penal. Tranquilo? E não esqueça também da teoria da serendipidade. O que é isso, Mauro? No caso de uma descoberta inevitável, nós aceitamos a prova. Então, se eu determinei uma interceptação telefônica para investigar um homicídio, que a pena é reclusão, mas no meio da interceptação se descobre um crime de ameaça, que é um crime apenado com detenção, é válido porque foi um descobrimento serendipidade, uma causa, uma prova improvável que apareceu ali, beleza? Bom, pessoal, quero agradecer vocês. Um monte de mensagem aqui que infelizmente eu não consigo ler. Olha, prof, tô indo de bike para São Paulo, exato, prof. A alminha tava ali, caraca. Brigadão, tá, pessoal? Detenção começa no aberto se não for reincidente, Aparecida. Cuidado com isso. Boa viagem para Sampa, valeu, galera. Valeu, professor, obrigado. Obrigado eu por vocês estarem aqui, quase 300 pessoas. Não esqueça de me printar. Amanhã eu espero vocês no Gazeta, quem for chegar ali. Depois, no YouTube, a nossa aula, a minha aula é de tarde, mas desde as 8 horas da manhã já tem gente, colegas ali dando muitas dicas para vocês. Eu tenho certeza que essa nossa live do pedal aqui vai ajudar muito vocês, tá? Beijo grande no coração de vocês. Vou ali tomar uma ducha ali. Ducha não. Dar um pulo naquela piscina lá pro banho gelado da manhã. Se os caras deixarem, né? Pedrão tá aí? Filho, beijo. Não te vi aqui. Eu e o Pedro continuaremos a partir de quarta-feira com as nossas lives. 40 minutos de exposição minha. E sobre aquele assunto o Pedro faz de 10 a 15 minutos de questões com vocês, tá legal? E aí eu peço que vocês divulguem esse nosso trabalho aqui, eu já agradeceria muito. Beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau. Já posto o vídeo do banho ali pra dizer que não é mentira, valeu!